aí galera, eu sou a Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. E estou trazendo aqui pra vocês mais uma super lista, esse quadro que vocês amam tanto, que vocês amam tanto e que eu também amo muito fazer, de verdade. Se você realmente gosta do Super Lista, sapeca o like aqui embaixo, mano. Isso ajuda muito. Já aproveita e se inscreve aqui no canal pra você fazer parte da equipe Super Hero e se tornar um Hunter também. Nós estamos rumo aos 600 mil Hunters. E eu tô ligado também que o Homem-Aranha é um dos personagens mais queridos entre o público. Mas o Homem-Aranha possui várias versões. Na verdade, inúmeras versões, tanto que tem até uma saga nos quadrinhos da Marvel chamado Aranhaverso, onde a história reúne várias e várias versões do Homem-Aranha. E é claro, entre essas versões, há várias versões femininas, várias mulheres que possuem os mesmos poderes que o Homem-Aranha. E é isso que é o assunto de hoje, como você já pode ver no título desse vídeo, as mulheres dos quadrinhos que possuem os mesmos poderes que o Homem-Aranha. Então chega de falação e bora começar mais esse super lista que tá, ó, delicinha. Bom, e para começar, nada mais justo do que eu falar sobre a primeira Mulher-Aranha dos quadrinhos. A Jessica Drew foi a primeira personagem a assumir o nome de Mulher-Aranha. Mas, apesar do nome, ela não recebeu os poderes do mesmo jeito que o Homem-Aranha, e se for ver, ela nem tem relação com o Peter Parker. A origem dela é totalmente diferente. Na verdade, ela era uma garotinha, filha de um geneticista, e acabou tendo seu corpo exposto a uma grande quantidade de radiação de urânio. Aí, as suas células começaram a ficar danificadas, e esse processo era degenerativo, e não possuía uma cura específica. Ou seja, com o tempo, ela acabaria morrendo. Com isso, para tentar salvar a sua filha, o Jonathan Drew injetou nela um experimento feito com o DNA de várias espécies de aranhas raras. Para acelerar o processo, ele ainda colocou a garotinha em uma espécie de incubadora que era um acelerador genético. Acontece que esse acelerador genético, na verdade, retardou o envelhecimento da Jessica. Aí várias décadas se passaram enquanto ela ainda estava em coma induzido, até que ela foi libertada e possuindo um corpo de apenas 17 anos de idade. Os seus pais haviam sumido e ela passou a ser criada pela vaca mutante chamada Bova. É meio bizarro se for pensar que ela era criada por uma vaca mutante. É bizarro? É bizarro. Mas é quadrinho, né, filho? Acontece. Mas, mais recentemente, essa origem foi levemente alterada. E ela ganhou poderes quando ainda estava na barriga da sua mãe. Pois é, quando a mãe dela estava grávida, ela foi atingida por um laser que continha elementos genéticos de vários tipos de aranhas. E isso fez com que o feto recebesse poderes. Bom, independente da origem, o interessante é que essa jovem agora estava repleta de poderes. Ela possui super força, sendo capaz de erguer até mesmo 7 toneladas. Consegue escalar paredes igual o Homem-Aranha, é imune a doenças e o seu corpo não é afetado por toxinas, venenos ou qualquer tipo de droga. Seu corpo possui uma quantidade excessiva de bioeletricidade e com isso ela consegue canalizar e descarregar através de suas mãos. Ela chama isso de rajada de veneno. Ela também gera feromônios que provocam atração, medo ou repulsa. Ela também possui a capacidade de planar com o seu uniforme. Mas, na saga Invasão Secreta, a Mulher-Aranha foi submetida a uns experimentos Skrull e fez com que ela recebesse a habilidade de voar. Porém, foi descoberto mais tarde que na verdade não era a verdadeira Jessica Drew, era apenas um Skrull. Rimou, Drew, Skrull, Drew, Skrull, Drew, Skrull. Então, não se sabe ainda se a verdadeira Jessica Drew também possui a habilidade de voar depois da Invasão Secreta, mas tudo indica que não. Atualmente, a Jessica Drew está aposentada da sua vida heróica nos quadrinhos. Isso porque ela engravidou e deu à luz ao bebezinho chamado Jerry. É isso aí, Hunters! Agora que eu acabei de falar da primeira Mulher-Aranha dos quadrinhos, vou aproveitar e emendar e falar logo da segunda mulher que assumiu a identidade de Mulher-Aranha. A Julia Carpenter, ela era uma mulher que estava passando por vários problemas financeiros. E com isso, um cara que ela considerava amigo se aproveitou do problema. Esse cara trabalhava em um grupo governamental secreto e a chamou para fazer parte de um programa. Mas ela mal podia esperar o que estava por vir. Sem saber, ela foi submetida a um experimento onde injetaram uma mistura de veneno de aranha com extratos de plantas exóticas. Com isso, ela acabou recebendo vários poderes muito semelhantes aos do Homem-Aranha. Em um curto espaço de tempo, depois de receber os seus poderes, ela foi levada pelo Beyonder para participar das Guerras Secretas. Lá, ela já estava se chamando Mulher-Aranha e estava com o seu uniforme.
que por sinal surgiu antes mesmo do uniforme negro do Homem-Aranha. Pois é, apesar de parecer que o uniforme dela foi baseado no dele, na verdade o dela surgiu antes. Mas a história da Júlia não acaba por aí não, cara, porque além de assumir a identidade de Mulher-Aranha, ela também assumiu o manto da Madame Teia. A Madame Teia original se chama Cassandra Webb e é uma mulher mutante e idosa que tem grandes poderes de telepatia. Durante o arco Caçada Sinistra, a Cassandra é caçada. Caçada Cassandra? Tá, parei. Então, ela foi assassinada na verdade, e pouco antes de morrer, ela transfere os seus poderes para a Julia Carpenter. Ao receber os poderes, a Julia fica cega, mas extremamente poderosa, por conta das suas novas habilidades psionicas. E assim, se tornou a segunda Madame Teia. Com a sua nova identidade, ela conseguia criar projeções astrais, possuía clarividência, era capaz de ver o futuro, entre várias outras coisas fantásticas. E galera, antes de continuarmos aqui com a nossa super lista, só um recadinho rápido. Está no ar o último quiz que eu, Apollo Hunter, criei lá no aplicativo Amino, na comunidade Marvel Comics em português. Lembrando que quem participar do quiz e ficar em primeiro lugar no ranking, será classificado para participar de um sorteio, onde concorrerá a algumas regalias aqui no canal Super Hero. Para saber quais são os prêmios, é só ler a descrição aqui desse vídeo. Demorou? Se você ainda não conhece o aplicativo Amino, cara, em que planeta que você mora? Esse aplicativo é o melhor feito para os fãs de super-heróis. Na moral, mano, lá você encontra tudo. Notícias, teorias, publicações extremamente interessantes, enquetes, quizzes, além de ter chats para vocês conversarem um com os outros, para interagir, galera, interação. Interação. E é claro, dá até pra você ir no meu perfil e mandar mensagem pra mim. Então não perca mais tempo, clique no link que está na descrição, baixe o aplicativo Amino, entre na comunidade Marvel Comics em português e participe do meu quiz. Boa sorte! Hunters, pensem comigo. E se a mesma aranha que picou o Peter Parker tivesse picado outra pessoa também? Pois é, foi isso o que aconteceu com a Cindy Moon. Essa garota era uma adolescente que estava junto no mesmo grupo de estudantes que o Peter Parker quando ele foi picado pela aranha radioativa. Foi tipo assim: depois que a aranha radioativa picou a mão do Peter, ela foi lá e picou o tornozelo da Cindy. Com isso, ela acabou recebendo os poderes iguais do Homem-Aranha, mas com algumas particularidades. Por exemplo, a sua teia é orgânica. Filhão, pois é, ela não precisa de um lançador igual ao do Peter, porque ela é capaz de soltar teias pelas pontas dos dedos, o que acaba ajudando ela a ser mais habilidosa quando o assunto é controle com as teias. Além disso, o Peter possui o sentido aranha, enquanto a Cindy possui o chamado sentido Silk, que é mais poderoso ainda que o sentido do Peter. Porém, em relação à força, ela é bem mais fraca que ele. Além disso, ela também possui os clássicos reflexos, velocidade, resistência e agilidade sobre-humana. Depois que ela recebeu seus poderes, ela foi encontrada pelo Ezequiel Sims, que é um personagem lá da Marvel, que também possui os mesmos poderes que o Homem-Aranha. O Ezequiel estava treinando a Cindy a controlar os seus poderes, até que ele descobriu que o Morlun, o vampiro vivo, estava atrás dela e queria matá-la. Para proteger a garota, ele prendeu ela em uma torre onde era impossível do Morlun rastrear. Ela poderia sair de lá a hora que quisesse, mas para se manter viva, ela preferiu ficar um bom tempo lá escondida. Mas o Peter Parker descobriu a história dela e foi até lá e a libertou, pois agora o Morlun já estava morto, não tinha por que ela ficar presa lá. Depois disso, a Cindy criou um uniforme próprio e se intitulou Silk, mas aqui no Brasil o nome ficou conhecido como Teia de Seda. E se a namorada do Peter Parker fosse picada pela aranha e não ele? Pois é, isso aconteceu nos quadrinhos com a Gwen Stacy. Sim, a Gwen Stacy, aquela loirinha que morre nos quadrinhos e no filme O Espetacular Homem-Aranha 2. Se você não assistiu o filme ainda, desculpa, é um spoiler. Mas, mano, o filme lançou, sei lá, em 2014. Não era pra ser spoiler, né? Já era pra você ter assistido faz tempo. Bom, na verdade, não é bem essa que morre nos quadrinhos que se torna a Gwen Aranha. Tipo, ela não ressuscitou nem nada disso. Acontece é que a Gwen Aranha é de uma realidade alternativa. Pois é, ela faz parte da Terra 65. E nesse universo, o Peter Parker nunca foi picado pela aranha radioativa. Ao invés disso, foi a Gwen que foi picada e recebeu os poderes iguais ao do Homem-Aranha do universo principal.
Com isso, ela adquiriu o aumento exponencial das suas habilidades físicas, consegue escalar paredes e possui o sentido aranha. Todo o seu equipamento de heroína foi dado de presente pela Janet Van Dyne, que estava aposentada da sua identidade de heroína, a Vespa. A roupa possui asas embaixo dos braços, que permite que a Gwen plane, o que é muito útil. Além disso, ela também possui lançadores de teia, e a sua tecnologia é ainda mais avançada do que a gente está acostumado, mano. Isso porque o seu lançador absorve a umidade do ar para criar o fluido de teia. Mas e o Peter Parker dessa realidade? Então, ele morreu. Foi assim, depois que a Spider-Gwen surgiu, o Peter Parker, que era um jovem que sofria bullying na escola, tentou ganhar poderes também para se tornar popular. Ele criou um soro que acabou dando errado e ele se transformou no Lagarto. Sim, o Peter da Terra 65 é o Lagarto. Acontece que durante um incidente, ele acaba morrendo nos braços da Gwen. E o pior, a mídia interpretou que ela foi a culpada da morte. Por conta disso, a sua carreira de heroína começou com uma popularidade bem negativa. Bom, Hunters, e se, num futuro assim um pouco mais distante, o Homem-Aranha, que é o Peter Parker, se casasse com a Mary Jane e tivesse uma filha com ela? E se essa filha ainda herdasse os poderes do pai? Pois é, isso aconteceu. Pois é, senta no meu pé. Pois é, então, nossa, o que eu tava falando, mano? Então, esse bagulho aí do Peter Parker casar com a Mary Jane e ter uma filha aconteceu numa série conhecida como What If. Aí nos quadrinhos essa personagem fez tanto sucesso que ela acabou ganhando uma série de revistas com suas próprias histórias, mano. Pra quem não sabe, What If é uma série de publicações de histórias da Marvel que imaginam o que aconteceria se algo que é concreto no universo regular da Marvel fosse diferente. Por exemplo, o que aconteceria se o Doutor Destino fosse o Mago Supremo ao invés do Doutor Estranho? Coisas nesse estilo, sabe? Pois bem, foi feita uma história What If, onde nos contavam a história de May Parker, a filha do Peter Parker e da Mary Jane. Ela possui os poderes do Homem-Aranha. Que novidade, né? Que novidade. Tem todos os seus sentidos e habilidades físicas aumentadas, consegue escalar paredes e tudo mais. Ela assumiu o manto de heroína enquanto seu pai havia se aposentado. A sua última participação em uma história importante foi na saga Aranhaverso. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês. Um forte abraço e até mais! Ahá! Pois é, voltei aqui para cenas pós-créditos. Eu postei alguns vídeos sem cena pós-créditos e a galera começou a comentar: cadê as cenas pós-créditos? Aqui está a cena pós-créditos. Se você gosta das cenas pós-créditos, comenta aqui embaixo. #SomHunter. Tamo junto!